Mais que um podcast, o Sagrado Masculino é a expressão do homem que afirma sua essência, com a consciência de que o mundo precisa sim do que é masculino. Começa agora o Sagrado Masculino. Sagrado Masculino Podcast no ar. Hoje teremos um assunto aqui, aliás, não somente um assunto, alguns assuntos, e vamos fazer alguns links aqui com coisas que de fato vão surpreender quem hoje nos ouve. Né? Nós vamos fazer o link com economia, com orientação sexual, com alienação parental, vamos falar um pouco de luto também. Hoje eu tenho um amigo que está aqui presente também, né, que é o hipnólogo Ednardo Passos, né, que é inclusive meu companheiro, meu amigo lá de curso de constelação. Estamos nos formando, nos tornando consteladores e estamos de fato muito felizes aqui, né, com a presença do Ednardo. Hoje o papo aqui ele vai ser bastante interessante, bastante esclarecedor, creio eu, e vamos ver até onde a gente vai hoje aqui, que vai ser interessante. Paulão, tudo bem contigo, cara? Beleza? Tranquilo? Agora vou apresentar aqui o meu convidado, Ednardo Passos. Como é que tá, Ednardo? Tudo certo, cara? Tranquilo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Tô vendo aqui, cara, você trouxe um livro, né? Como superar o luto com hipnose. Eu acho que você deve saber disso. A gente inclusive já trocou ideia sobre isso, né? Freud começou com a hipnose. Eu, como psicanalista, eu gosto de estudar toda a história ali, o entendimento, né, daquilo que diz respeito a como Freud chegou às conclusões que ele chegou, por que ele se tornou um psicanalista, desenvolveu a psicanálise buscando o entendimento do inconsciente através da associação livre, e uma das coisas que fatalmente ajudou ele muito a chegar às conclusões que ele chegou é justamente a hipnose, né? Eu citei, inclusive lá no teu podcast, né, um filme que se chama Freud Além da Alma, cara, que é espetacular, né? Tem umas cenas no início que mostram a relação do Freud com o Breuer, né? Como ele se envolveu com a hipnose no início, os casos que ele atendeu e tal. E de fato é realmente um conhecimento espetacular. A hipnose é muito antiga, né, Ednardo? Eu não faço nem ideia aqui de dizer, nem me arrisco a dizer quantos anos, quantos milênios existem a hipnose, né? Eu acho que com certeza mais antiga do que o Egito antigo né, cara? É milenar, né? Há relatos na literatura de civilizações que já tinha aquela questão do falar palavras de cura para o outro. Isso em si já é em si uma hipnose, né? Sim, sim. E dizem que qualquer momento em que você fecha o foco em algum lugar, você está entrando num estado hipnótico, não é isso? Diariamente seja nós estamos em hipnose. Seja em vigília ou seja em ondas cerebrais mais profundas. Como são mesmo o nome das ondas aqui, cara? Eu não sei dizer aqui que eu tenho estado X, Y, Z. Enfim, eu estou citando variáveis aqui para tentar explicar isso daqui. Eu realmente não conheço. Mas a hipnose é uma coisa muito comum realmente, né? E historicamente ela é praticada no mundo desde que o ser humano está por aí, né? No Egito Antigo eu acho espetacular quando eu bato de frente com uma imagem, por exemplo, né, talhada na pedra ou desenhada, né, e tal, em que alguma cena que diga respeito a um processo hipnótico está sendo contada ali, uma história está sendo contada dessa forma. Você me trouxe um livro aqui, cara. É meu esse aqui, não? Uai, pode ser seu. Como superar o luto com hipnose, né? Ednardo Passos, cara. Me conta um pouquinho, cara, o que é esse projeto, o que você quis trazer com isso daqui, como foi para você chegar nessas conclusões que você trouxe dentro desse livro aqui? Então, a minha história com luto começa lá quando eu tinha meus 6 anos de idade, que o meu tio foi assassinado lá no bairro Cabana do Pai Tomás. Eles amarraram o meu outro tio num poste e chamaram o meu tio que iriam assassinar. Enfim, e o meu avô, que é policial militar, nada pôde fazer. Uhum. E eu lembro que minha mãe sofreu muito, a minha avó também. Passaram-se anos, na pandemia em 2020 nós perdemos minha avó, então eu tenho essas experiências pessoais com luto. Sim. Mas o luto que me fez tomar a decisão de escrever esse livro foi o luto justamente de uma alienação parental. Uhum. Ou seja, qualquer perda que o ser humano tenha ao longo da sua vida, perda de um emprego, perda de um animal de estimação, perder um membro, uma amputação, por exemplo, qualquer perda pode gerar na pessoa, pode desencadear
um processo de luto. E o que eu comecei a perceber? Estudei hipnose, fiz os cursos, comecei a atender. Nas terapias que eu fazia, quando eu estava atendendo os clientes ali, Paulo, começou a aparecer muitos casos de luto e eu fui pesquisando. E eu cheguei, por exemplo, na Elizabeth Kübler-Ross, que é uma médica psiquiatra suíça, que ela que foi a grande criadora daquelas fases do luto, né? São basicamente 5 fases: a negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Então eu estava lá fazendo os atendimentos dos meus pacientes, superação de luto com hipnose, e vivendo paralelamente uma alienação parental. Eu comecei a perceber, Guilherme, que as fases do luto e as fases de uma pessoa que passa por uma alienação parental são exatamente as mesmas. E aí eu comecei a fazer os links, fazer os links, você vai percebendo. Ou seja, você passar por uma alienação parental, ou seja, quando você é afastado ali do convívio dos seus filhos, isso é uma perda muito dolorosa. E talvez há quem diga que é até uma dor pior do que se a pessoa tivesse morrido. Por quê? Porque você não convive com a pessoa com ela estando viva. Ainda há essa discussão, né, que a gente pode até aprofundar ela um pouco se vocês quiserem. Sim. Mas é muito doloroso você meio que perder a pessoa sabendo que ela está viva. Você não pode ter contato, você não pode pegar seu telefone e ligar. Então foi isso que me levou a escrever o livro sobre luto. Tanto as minhas experiências na terapia, quanto essa minha experiência pessoal com luto. Você entende que a questão do luto da pessoa viva, talvez ela seja pior porque a morte, né, ela traz uma conformação, né? Você entende que uma impossibilidade mesmo. Isso, só que ao mesmo tempo é um paradoxo. Por quê? Porque a pessoa que perdeu um ente querido para a morte não tem volta. Mas a pessoa que está viva ainda há uma esperança, ainda há uma possibilidade. Não tem aquela aceitação, né? Porque é uma situação que ela pode ser mudada. A morte não. A morte não. Então percebe que é um paradoxo? Então a dor é muito relativa, né, Guilherme? Cada pessoa vai ter ali a sua dor. Então eu não quero com essa minha fala aqui invalidar a dor de alguém que perdeu um ente querido ali para a morte, no caso, né? Mas que é muito doloroso você ter uma situação ali de não poder falar com a pessoa estando viva, é muito doloroso também. Sim. Interessante você ter falado, né, que o luto pela perda de alguém, né, vamos dizer assim, alguém que faleceu, é muito parecido pelo luto, eu vou chamar assim, tá? De uma perda diante de uma alienação parental. Um pai que procura ter acesso a um filho e que sente, por exemplo, as fases do luto, como você hoje citou, né? Você pode, cara, me trazer aqui um entendimento sobre isso no sentido de fazer uma relação entre essas fases vividas através do luto, a perda de alguém, né, que veio a falecer, e essa relação do pai com um filho que passa por essas mesmas fases do luto. Esse assunto eu achei bastante interessante. Sim, o primeiro ponto, Guilherme, é a gente entender, quando a Elizabeth Kübler-Ross ela trouxe essa questão das fases do luto, posteriormente tivemos estudos com grandes grupos de pessoas tentando mostrar se essas fases elas eram lineares ou não. Porque uma pessoa ela pode viver um luto e não necessariamente passar por essas fases, ela pode ir direto para a aceitação. Às vezes é até uma pessoa que se foi, aquela pessoa é da família, vamos dizer assim, é um abusador, aquela pessoa cometeu um abuso, a pessoa estava doida que ela morresse mesmo. Então ela não vai sentir nenhum tipo de dor por aquela perda, ela vai comemorar porque aquela pessoa morreu. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. Então nesse estudo que foi feito, ou nesses estudos que foram feitos, ficou comprovado que não necessariamente essas fases elas são lineares. Será que a visão, por exemplo, em relação do indivíduo que passa por uma situação de luto, em relação ao significado da morte, isso talvez possa ajudar o indivíduo a passar pela sensação do luto, né? Por exemplo, quando meu pai veio a falecer, e inclusive meu pai é um cara que me afeta muito, nós teremos aqui um episódio, né, em que nós vamos falar, né, homenageando meu pai, trazendo um cara, enfim, não vou adiantar por enquanto, mas é um cara muito famoso em BH e tal, que tem uma história muito conectada com o meu pai e tudo. E quando meu pai faleceu, as pessoas tiveram a sensação de que eu aceitei muito facilmente a morte do meu pai. E teve gente até que achou que era, tipo assim, insensibilidade ou algo do tipo. Muito pelo contrário, meu pai é um cara que me afeta muito, eu me lembro dele todos os dias, cara. No entanto,
para mim foi bastante tranquilo entrar na fase da aceitação, seria isso? Da aceitação da morte dele. Eu tenho muito claro na minha mente desde essa época que meu pai fez o papel dele, ponto, acabou. Ele fez o que ele tinha que fazer para mim, apesar de querer que ele estivesse vivo, né? Porque é uma figura que era icônica, fantástica, um papo muito bom, muito agradável, brincalhão e tudo. Mas eu tenho absoluta convicção que foi um cara que cumpriu com o papel dele, que fez aquilo que ele tinha que fazer no mundo. Será que e também o modo como eu olho para aquilo que é a morte, será? Porque eu tenho uma visão sobre a morte como simplesmente uma espécie de despertar da verdadeira consciência. A gente fala que 95% do ser humano é inconsciente, para mim, na verdade, 5% do ser humano é inconsciente, que é justamente a vida aqui que a gente tem. E os 95% é a consciência, ou seja, a gente está consciente, na verdade, vivendo a vida que a gente não consegue ter consciência enquanto experimenta carne e osso. É tipo isso, entende? Não vou entrar muito nisso daqui, porque senão a gente vai sair do assunto, né? E isso aqui acho que caberia até um outro episódio depois, coisa e tal. Mas será que isso talvez ajude o indivíduo a, de repente, entrar direto na fase da aceitação? Ajuda sim, e inclusive há relatos na literatura própria. Elizabeth Kübler-Ross, ela menciona isso nos livros dela, que dependendo da crença religiosa que a pessoa tem em relação à morte, porque ela escreveu vários livros sobre a morte e o morrer, né? A Elizabeth Kübler-Ross, ela trabalhou na época do Holocausto, nos campos de concentração, ela viu caminhões repletos de cabelo humano para fazer travesseiro, sapatinhos de bebê, de bebezinhos que eram assassinados nos campos de concentração. Posteriormente, ela foi para os Estados Unidos, se casou com um americano, e ela trabalhou também com pacientes em estado terminal. Então, tudo isso foi levando ela a observar e escrever mais sobre isso. E isso é uma das observações que ela traz. Então, o tipo de crença, se você acredita, por exemplo, que há uma vida após a morte, que há ali uma alma ou um espírito que, né, ele sobrevive ali após aquela sua encarnação humana, isso ajuda você a lidar com a morte no aqui e no agora. Tá? E uma outra coisa que você trouxe também na sua fala, você falou, por exemplo, da aceitação em relação à morte do seu pai. Se você tinha muita treta para resolver com seu pai, isso também pode influenciar. Nesse processo que a gente faz de superação de luto com hipnose, eu consigo, por exemplo, utilizando a hipnose, resolver conflitos que você tinha com a pessoa que morreu. Tem algo para perdoar? Não, vamos perdoar. Só utilizando a imaginação. A pessoa... ela já morreu, ela pode não estar ali. Pode ser também uma fantasia por parte da pessoa que acha que aceitou a morte de alguém também? Pode ser isso também, não pode? Falsas memórias, talvez, né? Pode ser. Ou falsas memórias, ou até mesmo a pessoa aí entendendo que está tudo resolvido, na verdade, simplesmente como uma forma de fantasia, para não sofrer, talvez. Pode ser isso também, né? Pode ser também. Mas o fato é que, utilizando as técnicas de hipnose, a pessoa, se ela tem algo que não foi totalmente resolvido com quem já faleceu, você consegue utilizar a hipnose e perdoar e trabalhar essas tretas, vamos dizer assim, ressignificar aquilo que ficou pendente ali. Então, você consegue ir lá e dar uma esperança, às vezes, para a pessoa. Às vezes a pessoa já tentou fazer de tudo que é tipo de técnica, de terapia, e aí a gente consegue trazer ali um arzinho de esperança para ela. Então, eu diria que esse livro aqui, além de amor, ele traz também uma esperança para aquela pessoa que está sofrendo demais com luto, aquela pessoa que chega data de aniversário da pessoa falecida, tá lembrando da pessoa. Dia de finados, tá lembrando. Natal, nossa, aí a pessoa vai sofrendo. Ano após ano, chega nas datas comemorativas, ela vai sofrendo ao lembrar da pessoa. Então a gente consegue aliviar esse sofrimento, a gente consegue fazer com que a pessoa lembre de um jeito especial da pessoa que se foi. Perfeito. Ednato, eu tenho uma dúvida aqui que eu acho que pode ser da maioria das pessoas. A gente tem, quem nunca teve contato, eu nunca tive contato com hipnose, a gente tem aquela visão meio do desenho animado, aquela coisa que a pessoa fica em transe ali, e muita gente tem essa visão meio espetacularizada também da hipnose. Queria que você mostrasse pra gente, contasse pra gente como que funciona o que der pra mostrar, né, das sessões, como que é feito, o ambiente, porque acho que quase todo mundo, se não 100% que nunca teve esse contato com a hipnose, tem uma visão totalmente
Deturpada, de filme, né? Deturpada, acha que é uma coisa muito... que vai estalar o dedo e a pessoa vai fazer alguma coisa, assim, é muito cinematográfica mesmo. Sim, cara, vamos lá. Vamos começar com a definição de hipnose. Perfeito. A palavra hipnose, ela vem do grego hipnos, que significa sono. Então a gente pode dizer que a hipnose é um estado natural da mente humana semelhante ao sono. Significa que a pessoa vai estar dormindo? Não. Mas significa que ela vai estar num estado de relaxamento tão grande, é como se ela estivesse sonhando acordada. Quando eu vou fazer, por exemplo, terapia com uma pessoa, por que eu não entro na questão minuciosa das ondas? Ah, se é teta, se é um estado de sonambulo. Sim. Porque não há necessidade. O papo que eu trago para a pessoa ali... É isso aí que eu estava tentando citar aquela hora. Para fazer terapia, 100% das pessoas conseguem. Diferentemente, por exemplo, daquela hipnose que o Pyong Lee mostrou para o Brasil inteiro no Big Brother. O que ele fazia? Uma hipnose de entretenimento, uma hipnose mais profunda. Deixou de entrar em transe passando por uma sessão de hipnose com você? Então, naquele nível que o Pyong Lee mostra ali é uma coisa. É isso que eu quero mostrar em primeiro lugar. Existe uma diferença da hipnose de entretenimento. Quando você vai fazer uma hipnose de palco, você faz um teste ali com a plateia para ver quem são as pessoas mais susceptíveis. Tá? Na terapia, cara, 100% das pessoas, elas entram. Eu já tive casos de uma pessoa que ela não conseguiu prosseguir o tratamento. Era uma jovem mulher que foi abusada pelo avô aos 4 anos. E quando ela chegou na ferida, no trauma, ela não suportou a dor. Não significa que ela não entrou em transe. A gente conseguiu buscar a memória. Sabe por que eu estou perguntando isso para você? Porque eu fiz um curso de hipnose, lógico, como psicanalista extremamente cético, até mesmo com aquilo com que eu penso e sinto, né? Eu uso muito de Sócrates em toda a prática que eu faço, né? Então eu duvido até mesmo daquilo que eu acho que eu sei, né? É lógico que eu fui fazer um curso de hipnose, é claro que eu fiz, né? E fiz com o Lucas Naves na época e tal. E era para ter passado por um processo, né, com o Lucas, e ele até chegou a dizer para mim, cara, você entra em transe muito fácil. E de fato, cara, eu tenho a sensação que eu entro em transe muito fácil. Assim, até mesmo por experiências que não digam respeito necessariamente à hipnose, já fiz de outras maneiras, escutando uma música, não sei o que, e tive a sensação de transe, vamos dizer assim, né, de haver uma alteração ali das ondas cerebrais, né, talvez me falte conhecimento para explicar o que está acontecendo comigo, o que aconteceu comigo naquele momento, mas eu sei que era um estado mental completamente diferente do normal, da vigília. Tá, mas no processo hipnótico lá com o Lucas, infelizmente eu não consegui entrar, cara. Não sei se... aí ele até me explicou o seguinte, Guilherme, talvez o que aconteceu é que para você não fez sentido alguma coisa que eu abordei aqui. Pode ter sido isso. E aí, inconscientemente, você acabou resistindo ao processo. Pode ser mesmo, porque eu sou um bichinho danado, cara, um bichinho resistente às vezes, né, então... você pode ser uma pessoa susceptível e em algum momento ali, por alguma razão, você pode não estar no clima, vamos dizer assim. Entendi. E aí, por alguma razão, você não entrou, isso pode acontecer. Pode acontecer. Então, tudo depende do objetivo, qual que era o objetivo naquele momento? Por isso que eu digo, na terapia, qual que é o objetivo da terapia? É tratar uma ansiedade. Então, o que se espera após uma sessão de hipnose para tratamento da ansiedade é que você tenha um alívio ali daquela dor. Que você esteja mais calmo, mais tranquilo, sem sentir aquela ansiedade. E quando você fala de ansiedade, você está logicamente falando de algo que a pessoa acredita que em algum momento possa vir a passar, né? Uma dor que ainda não aconteceu. É isso? A ansiedade em si ela é uma preocupação excessiva com o futuro. Isso, então na depressão você está mais no passado, é o passado que incomoda. Perfeito. Então a gente costuma dizer assim, qual que é o contrário da ansiedade? É a calma. Se a pessoa chega numa sessão com ansiedade, você consegue fazer com que ela saia daquela sessão mais calma, mais relaxada, você atingiu o seu objetivo. É como se estivesse trazendo aquilo que passou para o presente. Seria isso? Talvez, dependendo do ponto de vista, sim. Porque quando a gente traz para o presente e a mente se conecta com o presente, ela estar atua. No presente é uma forma de lidar com a ansiedade. Não é verdade? Atua no presente, já era ansiedade, já era depressão, né? Se você pegar, por exemplo, eu pratico uma outra técnica também, eu sou especialista numa técnica chamada renascimento. Nos Estados Unidos, conhecida como Rebirth Breath. Espetacular. Ela é uma técnica de respiração que a gente já teve relatos de pessoas terem um orgasmo fazendo essa respiração.
Você está deitado no colchonete, respirando de olhos fechados, e você consegue, com essa técnica, estar mais no presente. Então, Sim, ela alivia a sim. ansiedade. Sim, mas é um orgasmo diferente, né? Porque É uma sensação de prazer. o Você orgasmo pode que eu tive era uma sensação, assim, de ter uma espécie de choque elétrico no corpo inteiro. E, assim, eu não conseguia nem sequer encostar o meu Tem corpo gente que dá todo espasmo, que começa a tremer. no chão. Ficava só com o quadril encostado no chão e tremedeira no corpo inteiro, cara. Mas é uma sensação extremamente prazerosa, de choque mesmo. É como se tivesse energia correndo pelo corpo ali. Né? Um choque elétrico mesmo. Só que é extremamente prazeroso. E isso eu entendi como orgasmo. Ao mesmo tempo que nessa técnica também experimentei o acesso lá ao meu inferno, vamos dizer assim. Sim. Né? Fui do inferno ao céu. Acho que eu relatei isso para você quando fui lá no teu podcast, não foi? Inclusive, essa respiração do renascimento, ela pode ativar o DMT, né? Que é um neurotransmissor chamado de metiltriptamina, que é o mesmo liberado lá quando uma pessoa faz o uso, por exemplo, de ayahuasca ou de uma substância alucinógena. Você pode ter alucinações, mirações, você pode ter um transe profundo somente utilizando a respiração. Tanto na hipnoterapia quanto nessa técnica de terapia de renascimento, você pode acessar esses níveis. Sim, sim. Bacana. Dá para fazer muita coisa. A gente fez uma introdução, para mim, espetacular aqui sobre esse primeiro assunto, né, que é o superar o luto com a hipnose, e aí a gente falou também sobre a alienação parental, que também é um projeto que você tem, né? Sei que você está envolvido diretamente com isso e você queria que você falasse para mim como é esse teu projeto e o que ele está procurando. Bom, primeiro eu passei por uma alienação parental depois que eu me separei em janeiro de 2021. Então a nossa mente é assim, né, Paulo? A nossa mente é uma mente seletiva. Depois que acontece um problema com você, você começa a perceber o quanto isso está presente na sociedade. Quando sua mulher tá grávida, por exemplo, você sai na rua, você começa a ver um monte de mulher grávida. Isso, boa. Você compra um carro vermelho, você começa a sair na rua, você vê que todo mundo tem um carro vermelho igual ao seu. Então, por aí vai. Então, quando eu passei pela alienação parental, eu comecei a perceber que existiam muitos e muitos pais que estavam passando por isso também, assim como eu. Então, eu me separei em janeiro de 2021 e logo nos primeiros 4 meses, né, eu quero, antes de falar de alienação parental, pedir perdão para minha primeira esposa, para minha segunda esposa, por estar falando sobre isso aqui, mas uma pessoa que fala publicamente sobre alienação parental, ela pode ter 2 motivações. Ela pode fazer isso por vingança da ex-esposa, da ex-companheira, ou por amor aos filhos. Então eu espero que ao final do processo aqui as pessoas percebam qual é a minha motivação. Perfeito. Tá? Então eu vou deixar o benefício da dúvida para quem está nos ouvindo. Então, ao passar por essa alienação parental, eu percebi que muita gente estava passando por isso também. E eu acabei descobrindo durante esse processo o quanto a paternidade era importante para mim. Ou seja, eu tive que passar pela perda do contato com os meus filhos para perceber o quanto aquilo era importante para mim. Então, na época, eu pagava pensão direitinho, era servidor público federal, era servidor de uma agência reguladora, trabalhava na NTT, onde eu entrei honestamente fazendo concurso, e eu pagava, Guilherme, R$ 4.500 por mês, somando pensão e plano de saúde. Então, eu tenho 3 filhos, eu pagava R$ 1.100 de pensão para cada filho, era obrigado a pagar mais R$ 1.200 de plano de saúde. Então, para um cara que tinha um cargo de nível médio, era uma grana importante. Pô, 4.500 conto por mês. Nunca reclamei disso. Só que no dia que eu fui proibido de ter contato com os meus filhos, aí sim aquilo ali foi uma dor tremenda. E durante esses 4 primeiros meses de separação, e aí eu quero admitir um erro que eu tive, que foi o de não me comunicar claramente que eu queria me separar. Então eu estava num relacionamento de 10 anos, não estava legal, comecei a sentir o desejo de encerrar aquele relacionamento. E foi bem na época que a minha segunda esposa, eu falo segunda porque eu tive também um primeiro relacionamento de 10 anos, então nesse segundo relacionamento, não vou me referir a ela como ex, mas como segunda esposa, ela estava grávida. E aí, no momento que eu decidi separar dela, ela estando grávida, eu falei, não vou me separar dela, ela estando grávida, eu vou esperar o bebê nascer, tanto que eu consegui tirar 5 meses de licença. Emendei 2 férias de 30 dias, então deu 60, peguei uma licença capacitação de 3 meses, que eu tinha direito, mais 20 dias de licença paternidade. Eu fiquei 5 meses. Tenho orgulho de dizer que foi eu que ajudei a dar banho no meu filho, nos primeiros dias. Eu que fiz aquela cura do umbiguinho lá do meu filho.
depois de ter passado, né, de ter sido pai 2 vezes, se eu no terceiro não aprender, então eu espero que sirva de exemplo. Alguma coisa tem que acontecer. Então, eu lembro que o dia que meu menino nasceu, a enfermeira pegou ele assim pra dar banho, mas eu ficava do lado dela assim, olhando do jeitinho que ela fazia. Eu tenho que aprender isso aqui, mano. E aprendi, eu que dei banho até cair o umbiguinho do meu filho. Só que aí, Guilherme, por eu não ter comunicado talvez essa minha intenção de querer separar, em janeiro de 2021, meu filho nasceu em outubro de 2019, ele tinha mais ou menos um aninho e pouco. Eu não comuniquei a minha intenção de separar, então quando eu separei, na cabeça da minha segunda esposa, eu saí de repente de casa, mas eu já queria me separar, eu não estava satisfeito por questões que não cabe aqui discutir. Em respeito ali à nossa privacidade, intimidade e tudo mais, eu decidi encerrar aquele relacionamento e procurei fazer tudo certinho, homologar acordo judicial para manter a guarda, visitação e tudo mais. Só que logo nos 4 primeiros meses, e aí eu já quero trazer aqui um aspecto que quando a gente lê a lei de alienação parental, que você olha lá a definição legal do que é alienação parental, é quando o genitor fala mal do outro. Não é esse o ponto exatamente. Não é o falar mal do outro, mas dificultar o contato. O que eu chamo de dificultar o contato? Numa segunda-feira, você liga para falar com seu filho, ele tá dormindo. Tudo bem. No outro dia você liga, ele tá brincando lá fora com os coleguinhas. Cada dia é uma desculpa diferente. Hoje ele tá na festinha do amiguinho dele. O pai nunca é importante. E aí, você perguntou do projeto da alienação parental, né? Depois que eu passei a minha história e tudo, eu decidi escrever um livro contando a minha história e de outros pais que passaram alienação parental. Sim. E comecei a perceber alguns padrões, como, por exemplo, esse que eu acabei de falar. A alienação parental, ela não ocorre assim. Não, seu pai é um imprestável, seu pai não é... Às vezes pode acontecer dessa forma também, explícita, mas na maioria das vezes ela é velada. Ela ocorre ali por debaixo dos panos. E aí, quando eu percebi que naqueles 4 meses ali, eu havia perdido ali o contato por telefone, por videochamada, eu falei, não, isso está errado. Eu fui lá, corri na justiça, homologuei o acordo, e eu lembro que a gente separou em janeiro de 2021, de janeiro a abril começou a cortar meu contato, quando foi em junho já estava homologado ali um acordo judicial. E eu fiz questão que tivesse no acordo obrigação de fazer videochamadas semanais. E aí, vocês acham que eram feitas as videochamadas? Não sei. Não eram feitas, não eram feitas. Só que para você provar isso, para você provar que a outra parte não fazia algo, vai cair naquilo que você falou. Existe uma coisa no direito chamada prova diabólica ou prova impossível. Não tem como você provar que a outra pessoa não fez algo. Você consegue provar que ela fez algo. E aí o homem ele vai encontrar uma coisa dificílima dentro do direito, dentro do sistema judiciário, porque uma mulher hoje, por exemplo, para ela dar uma queixa usando a Lei Maria da Penha, basta uma declaração dela. O que ela falar ali é verdade. Agora, para o cara provar que ela não está fazendo uma obrigação prevista no acordo, ele tem que fazer uma prova impossível, tem que provar que a pessoa não está fazendo. Eu lembro até uma época, quando eu comentei com a minha advogada, né, que eu não estava conseguindo fazer ali as chamadas e tudo, ela virou para mim e falou assim, começa a fazer relatórios. Só que olha que loucura, né? Eu vou fazer relatórios tentando provar que eu estou sendo vítima de uma alienação parental. Que validade que o juiz vai dar para isso? Mas, inocentemente, eu comecei a fazer. Só depois de um tempo que eu comecei a perceber que eu tinha meio que caído ali no conto do vigário, que aquilo ali não... Como é que eu mesmo vou produzir uma prova para provar uma coisa que vai me beneficiar? Talvez se houvesse uma exigência, talvez por parte da justiça, de que a chamada, por exemplo, em vídeo, fosse de alguma forma registrada por meio de print ou algo do tipo, não provaria? Existem as visitas assistidas, né? Existem formas dentro do direito de você fazer isso, mas não foi feito. Eu lembro, cara, que eu fiz uma consulta com uma advogada, que ela é bastante presente nas redes sociais. Eu fiquei 1 mês na fila para falar com essa advogada, paguei uma consulta de R$150 na época. Eu lembro que quando chegou no dia de conversar com ela, de contar a minha história, eu falei assim, doutora, você viu os vídeos? Ela falou assim, não. Eu falei, como não? Eu mandei pro WhatsApp. Ela falou, não, foi no celular da minha secretária. Ou seja, ela nem me deu atenção, mas eu fui atrás de uma das melhores advogadas do Brasil. Não fechei com ela e tudo, mas eu fui atrás. E a gente encontra, sabe, essa dificuldade.
de você encontrar ali esse apoio no sistema, sabe? O homem, ele não tem essa voz, ele não tem esse amparo dentro do sistema. Eu já escutei muito relato dentro do consultório assim, cara, eu fui na polícia fazer BO, né? E ouvi lá o seguinte, isso é uma piada. Algo assim. Mas relato de que foi agredido pela mulher, eu já ouvi relatos assim também, Perfeito. Quando o homem é agredido pela mulher. Perfeito, eu já ouvi isso dentro do consultório. Não posso, lógico que eu não vou falar quem, obviamente, eu não vou nunca expor um paciente, é claro, mas isso já ouvi. E isso me incomodou na época bastante, né? Talvez, Paulão, você como advogado, você já tenha ouvido também algumas coisas diferentes disso, né, cara? Contrárias talvez a isso, ou até situações em que esses relatos não sejam necessariamente verdadeiros e talvez até tenha um outro quê aí, né? A gente volta lá naquele primeiro episódio que a gente gravou, quando eu falei que a justiça, ela tá aí para preencher as lacunas, resolver o que a gente não consegue resolver. Ela tem os mecanismos legais, as leis, elas são criadas e a jurisprudência, ela é criada, também desenvolvida para tentar sanar da melhor maneira. Só que a gente tem uma variável muito grande que é o ser humano. E aí você está falando não somente por parte de clientes, mas também por profissionais do direito. Sim, de tudo. A gente tem uma variável muito grande que é o ser humano, e o ser humano, ele tem a capacidade de se adaptar a tudo. E ele se adapta também às leis. Então as leis, elas são criadas com o objetivo de resolver um problema. Só que elas também são possíveis de criar outros problemas. Quando a gente fala que lei de alienação parental, lei Maria da Penha, são leis extremamente benéficas e com a razão de ser muito grande. Só que qual que é o erro? O erro é a forma como as pessoas utilizam algumas vezes. Sim. Então, a gente tem hoje uma infinidade de mulheres que são protegidas pela lei, pela existência da lei. Elas não são assassinadas, elas param de ser agredidas, elas têm um apoio, graças à lei, mas também existe uma fatia, que aqui eu não posso dizer o tamanho dela, mas pela minha experiência de escritório. Que se aproveita dessa proteção. Exatamente. Como a gente fala também do pai ausente, né? A gente tem uma infinidade de pais que não querem ser pais, não cumprem suas obrigações. Eu já tive várias clientes que a gente tem que ficar indo atrás, procurando o pai, que se não tiver ameaça de prisão ele não paga, mas a gente também tem o pai presente. Eu já tive um caso, que foi muito emblemático na minha carreira. O pai que queria ser pai, e ele era privado desse direito de ser pai por uma mãe que jogava com o filho. Então essas coisas existem. A gente não pode fechar o olho. A gente, aqui no Sagrado, a gente é contra qualquer extremismo, né? Sim. Então a gente não pode invalidar uma lei extremamente benéfica, mas a gente também não pode fechar os olhos e achar que é tudo perfeito. Sim. Porque não é. Sim. A aplicação da lei, ela tem que evoluir junto com a sociedade. Infelizmente, muitas vezes as pessoas são assessoradas por advogados de má fé. Enfim, e quem acaba perdendo mais com isso não é nem o pai ou a mãe, né? É a criança. É a criança. Né? Porque Exatamente. quando a gente olha para o modo como as alienações parentais vêm ocorrendo já, isso posso falar aqui, tipo, há muitos anos, né? Se você for olhar para a história, como o Brasil está se desenvolvendo e como, por exemplo, hoje as mulheres estão reclamando, né? E do que elas estão reclamando, isso para mim me traz umas perguntas como psicanalista. Perguntas, não são afirmações, são perguntas, né? Muitas mulheres têm entrado dentro do meu consultório para reclamar o seguinte: Guilherme, não tem homem. E aí, quando penso na história das alienações parentais, me lembro daquilo que aprendi na psicanálise e que para mim é muito significativo quando aprendemos a respeito, por exemplo, daquilo que para Freud é a orientação sexual. Aí tem gente que vai falar, que orientação sexual o quê? Isso é genético. Cara, vai estudar epigenética que você vai ver que a genética não define absolutamente nada. Se não houver meio... corpo e mente favorável para a manifestação de uma característica, aquilo não vai ocorrer. É tipo você achar que o filho do LeBron James e de uma jogadora de basquete de mais de 1,90 m de altura vai ser alto e atlético porque é simplesmente filho desses dois. Não vai. Se ele não for estimulado pelo meio para desenvolver um corpo atlético e ter aquela altura e desenvolver aquela genética, isso não vai ocorrer.
Então o estímulo tem que ocorrer para aquilo acontecer. E aqui isso fortalece a teoria né, de Freud quando fala perdão, sobre orientação, né, aquilo que ele chamaria, ou talvez eu esteja dizendo que ele chamaria de orientação sexual, que para mim diz respeito ao seguinte: existe uma fase no desenvolvimento infantil em que a criança recebe como se fosse uma espécie de um impulso que vem de dentro para fora no sentido de se identificar o objeto que ela quer ser e o que ela quer ter. Quando ela encontra um modelo de relacionamento aqui, ela encontra também o objeto que ela quer ser e o que ela quer ter. Se ela não encontra esses dois objetos, a figura da mãe e a figura do pai, esse impulso volta-se contra si mesma, identificando a si mesmo como o objeto que quero ser e quero ter. E aqui, independente do que tenha, se um homem ou se uma mulher, vai identificar a si como o modelo de objeto que quero ser e o quero ter. E aí, esse modelo passa a ser projetado em todas as relações lá fora. Isso me deixa essa pergunta, como eu falei: será que as sucessivas alienações parentais que vêm ocorrendo desde, sei lá, que década, 1990, 2000, não culminou justamente com os dias de hoje em que as mulheres hoje estão reclamando da falta de homens heterossexuais? Faz sentido, ou pelo menos um dos motivos, né? A alienação parental pode ser um dos motivos que esteja contribuindo para que haja essa falta de homem no mercado. Perfeito. Por que está faltando homem? Quando o cara consegue ser homem, a mulher não deixa? Isso, exatamente. Essa é a ideia. Exatamente, essa é a ideia. Faz sentido. Porque não é uma, nem duas, nem três mulheres que chegam no meu consultório reclamando que não tem homem. É um monte. Toda semana chega. E então isso me impressiona muito, cara. Me geram muitas perguntas que eu, como psicanalista, vou deixar claro, né? Muito claro. Karl Popper fala que tudo aquilo que não pode ser provado, né? Não pode ser falseado, não é ciência. Então, vocês querem chamar a psicanálise de pseudociência? Para mim, tudo bem. A questão é que, na experiência com o meu paciente dentro do consultório, toda hora eu observo isso, que para mim é uma evidência muito forte do que, vou dizer de novo, pode ser uma razão para hoje terem menos homens heterossexuais no mercado. Verdade. Outra coisa, Guilherme, você é psicanalista, eu sou hipnoterapeuta, a gente tem os psicólogos que também fazem um trabalho importante, mas tem um profissional da saúde mental que é pouco falado, Paulo, que é o motorista de aplicativo. Sim. Eu trabalhei, depois que eu saí do serviço público, cara, né? Eu trabalhei 2 anos como motorista de aplicativo. Nós temos um aluno lá no meu curso, cara, que, um cara fantástico, o Gui, excelente psicanalista, inclusive, tá se mostrando a cada dia mais excelente. Ele foi lá no local que eu tô trabalhando. Foi lá, falou, pois Guilherme, é, cara. Ele tá caminhando para ser um excelente psicanalista, confio muito nessa formação que ele tá fazendo, e ele conta cada história de dentro do Uber, cara. É aí que eu quero chegar. Que ele é motorista de acordo com a Uber, um motorista de aplicativo, ele transporta em média de 20 a 30 pessoas por dia. E eu vivi isso na pele, foram 2 anos. Cara, por mês isso dá de 500 a 600 pessoas. E na época que eu trabalhava de motorista de aplicativo, eu já tinha passado a questão da alienação parental. Sim. Então eu sempre conversava sobre isso com as pessoas. E o que eu senti ouvindo as pessoas e contando a minha história? Existem pessoas, Guilherme, que você falar alienação parental, a pessoa, ela quer te matar. A mulher, ela tem um ódio mortal só de você falar alienação parental. Por quê? Porque provavelmente ou ela foi falsamente acusada, ou ela realmente cometeu alienação parental. É aquele cara foi ali denunciar ela. E o falsamente acusado também é ruim, né, também cara? É muito ruim, com certeza. Tem homens que usam indevidamente a lei de alienação parental? Tem, assim como tem mulheres que usam indevidamente a lei Maria da Penha. Perfeito. Então, o ponto que eu tento trazer muito aqui é a gente acabar com essa guerrinha de homens e mulheres e olhar pra criança, adulto, né, cara? Vamos ser adulto. Igual assim, cara, eu errei. Será que o Ednardo errou ao passar por tudo isso? Eu errei. Cara, qual que é o meu castigo? Paulo, é cadeia? Eu fiquei um tempo sem pagar a pensão. Me bota na cadeia, eu vou pagar. E depois? Quem vai devolver aquele tempo que eu fiquei sem falar com os meus filhos? Será que o meu filho tem o direito de me visitar na cadeia?
Ou será que também vai ocorrer alienação parental ali? Ou seja, então são vários pontos, né? Mas o que eu percebi, só para encerrar aqui, para concluir a minha ideia, existem pessoas que têm consciência do que é alienação parental e tem gente que não faz a menor ideia da consequência que uma alienação parental pode ter na vida da criança. Por isso que eu vim com a ideia do livro, de escrever um livro mostrando qual é a dor daquele homem que passa uma alienação parental. E muitas vezes a própria pessoa que está criando a alienação não sabe da consequência, né? Não sabe o mal que está fazendo pro próprio filho. Acha que movido por algum impulso ali, a mãe, por exemplo, no seu caso, movida por um impulso, está resolvendo alguma situação, mas está criando uma confusão na cabeça da criança depois, né? E esse tempo não volta. E vocês vão me permitir viajar um pouco mais aqui, porque tanto a alienação parental como aquilo que eu vou chamar de omissão parental ou maternal é bizarra, cara, na aplicação de suas responsabilidades. Porque quando não atuo como mãe ou como pai da criança, né, e não coloco essa criança para andar de modo saudável na direção da vida dela, o que vai acontecer? Ela se torna alguém dependente e incapaz de lidar com a vida lá fora. Isso tem reflexos diversos, inclusive na nossa economia. Se você observar, por exemplo, a economia dos países que a gente considera serem países desenvolvidos, o que é que eles têm por hábito? O adolescente deixou de ser adolescente, se tornou adulto, fez 18 anos, vai viver sua vida, vai pagar suas contas lá fora. Tua água, tua luz, tua internet, tua comida, cuidar de si, da tua saúde, do teu plano de saúde, seja lá do que for. Isso faz com que a pessoa tenha que assumir responsabilidades como adulto lá fora e acaba fazendo com que esse indivíduo se torne um grande contribuinte para a economia. Não à toa, todos esses países que a gente cita como países de primeiro mundo, Suíça, Alemanha, Suécia, Finlândia, Estados Unidos, Japão, são países que têm essa cultura. Deu 18, vaza, vai viver sua vida lá fora como homem, como adulto que você é, como homem ou como mulher, mas como adulto. É claro que essas culturas, elas prezam pela preparação desse indivíduo para viver lá fora. É óbvio que isso acontece, coisa que aqui a gente não faz, e até porque somos o tempo inteiro, de algum modo, incentivados a fazer o contrário. Culturalmente falando. Parece até uma sacanagem que acontece, né? Para fazer com que o Brasil, por exemplo, não se desenvolva ou se desenvolva menos. Para quê? Por que se desenvolver menos? Por que esse povo precisa se desenvolver menos e talvez existirem menos homens feitos aqui? Porque quanto mais homens feitos tiverem, né, existirem aqui num país, ou no Brasil, ou em qualquer país do mundo, mais difícil vai ser, por exemplo, de você concentrar o poder em um único ponto. Porque se você tem uma população de homens fracos, é muito mais fácil você dominar esse país. Economicamente, ideologicamente, filosoficamente, de várias outras formas, politicamente, seja lá o que for. Se as pessoas não são adultas para agir lá fora, seja como homens, seja como mulheres, mas aqui a gente fala de sagrado masculino, né? Então eu preciso chamar a atenção dos homens, né? Vou deixar para as mulheres chamarem a atenção das mulheres. E aí, Guilherme? Se você não tem homens fortes num país, para mim, a tendência é o poder ficar cada vez mais centralizado num ponto, porque homens fortes dividem o poder. E isso gera o quê? Aquilo que a gente adora dizer que é a favor aqui, né? A tal democracia. Porque se você divide o poder, é mais gente para poder dar o grito. Aqui a gente cria uma geração inteira de homens fracos. Sem atitude, sem ação, sem movimento lá fora, sem bater no peito e partir lá para fora para fazer as coisas que tem que fazer. Muito então, bom. Só que aqui, aí, cara, como psicanalista, é mais do que uma chamada de atenção isso aqui, é um desabafo. Quando eu vejo você fazendo esse movimento do sagrado masculino, eu vejo você servindo mais as mulheres do que os homens. O objetivo do masculino é servir o feminino. Se esse homem está cometendo feminicídio na sociedade, perfeito. Beleza, faz uma rodinha, vamos fazer com uma roda do sagrado feminino, vamos, né, juntar as mulheres, fazer protesto, tá. Cara, mas por que esse homem está tão violento? A gente tem que ter pessoas na sociedade olhando para esse homem, acolhendo esse homem. A gente tem grupos, Guilherme, no WhatsApp, onde a gente acolhe pais que estão passando por alienação parental. O objetivo do grupo é só ouvir aquele cara.
Paulo, quando esse cara chega no grupo, esse cara ele quer matar a mulher que não tá deixando ele ver o filho dele. O cara não consegue ligar pro próprio filho. O cara, Guilherme, ele vem com aquele sentimento de raiva, de ódio. Ele literalmente, tio, o desejo dele, eu quero matar essa vagabunda. O cara fala desse jeito. Então, por que será? E aí a gente precisa ter um trabalho assim, enorme para poder... Cara, calma, vamos... Exatamente. A gente precisa partir para um diálogo, porque senão nós não vamos resolver. Eu não sei se vocês viram, difícil, o pai viralizou um vídeo esses dias de um cara brigando com a esposa, literalmente tentando arrancar a criança dos braços da mãe, e a mãe puxando a criança. Vocês viram isso? Não. Depois esse cara entrou num caminhão e foi dando ré e batendo nos carros, tudo, virou o caminhão na rua, depois veio... Surtou, né? Surtou totalmente. Qual que era o motivo daquela questão ali? A criança. Possivelmente havia ali uma alienação parental. Não posso afirmar, porque geralmente corre em segredo de justiça. Sim. Mas, quando eu fui ponderar lá no grupo, fazer meus comentários, eu falei, gente, esse cara tá errado, porque tá agredindo a criança, mas a mulher também tá errada. Ela tá segura, impedindo o pai de ver aquela criança. Ela não poderia também fazer isso. Então, ambos estão errados. Tanto o pai quanto a mãe estão errados nessa situação. Quando eu falei isso, mano, ixi, é só paulada. Porque o pessoal acha que a mulher que tem razão, o homem ele não pode fazer aquilo. Repito, ele não pode fazer aquilo, mas a mulher também não. É um direito da criança ter acesso a ambos os pais. Decreto Federal 99.710, de 21 de novembro de 1990, artigo 9º, item 3, doutor Paulo. Toda criança, filha de pais separados, ela tem o direito de ter contato com ambos os pais, exceto se houver um caso de abuso ou uma violência contra a criança, que seria uma exceção, mas a regra é essa. E esse decreto federal, ele é fruto de tratados internacionais que protegem o direito das crianças. Sabe o que eu falo aqui? Se nós fôssemos adultos, eu estava sem profissão hoje e o Paulo também estava sem profissão hoje, cara. Porque ninguém ia precisar de psicanálise e nem de direito para resolver nada. O problema é que a gente não é adulto para poder fazer as coisas que precisam ser feitas lá fora. Né? E aí, óbvio, surge a oportunidade de eu ganhar dinheiro do jeito que eu ganho. Né? Vocês querem me pagar para fazer isso? Tá tudo certo, eu recebo, não tem problema nenhum. No entanto, querem resolver o problema de vocês mesmos e resolver o problema do país e ter uma sociedade melhor? Sejam adultos. Vamos parar com esse mimimi e com essa coisa de querer ficar empurrando sempre a responsabilidade que é sua pro outro. Pô... Sabe? A gente precisa crescer como sociedade, cara. Deixar de ser essa criança birrenta que a gente é, cara. A gente vê o comportamento infantilizado, né? Quando as pessoas, pai ou mãe, isso aí todos os lados fazem, utilizam de uma criança que precisa ali de acolhimento, de carinho, do pai e da mãe. Precisa ali de ensinamento, de orientação. Utiliza para uma vingança pessoal, com o outro, para se beneficiar de alguma forma, um egoísmo muito grande, né? Total. Logo de quem? De quem deveria cuidar, que é o pai e a mãe. Quem perde é a criança, cara, quem perde a sociedade. E a criança está ali no meio, é a parte mais vulnerável. Aí, quando a mãe ou o pai pensa que está atacando o ex-companheiro, está atacando o próprio filho. Sim, é cruel isso. Como que essa criança vai crescer? Qual que é a referência do pai e da mãe que ele tem? Sim, cruel isso aí. Foi por isso que eu desisti ontem mesmo. Já há um tempo atrás, eu tinha tentado desistir de uma das ações que eu tinha entrado contra a minha segunda esposa. Em um certo momento, ela deixou de recolher um valor para mim, porque na separação ela ficou com a casa, mas ela tinha que me pagar a prestação da casa. E eu pagava a pensão. Que ela fazia? Ela usava o dinheiro da pensão para pagar a prestação da casa. Um certo mês ela ficou sem me depositar aquele dinheiro, e na época minha advogada instruiu, falou, Ednardo, ela não tá deixando você ver os seus filhos, você tem que executar ela, porque se você não executar, ela não vai entender que ela tem que sentir o peso da justiça para ela perceber que ela tem as obrigações dela. Sim. Resolvemos executar, só que o que acontece? Com o passar do tempo, isso foi em fevereiro de 2022, entrou em execução em setembro de 2024. O meu objetivo não era executar ela, não era ferrar a vida financeira dela. A justiça mandou bloquear as contas delas todas, e eu sinto muito por isso. Mas qual que era o meu objetivo? Meu objetivo é só querer ser pai, é só poder fazer uma ligação, poder visitar, e isso eu não consegui. Olha pra você ver, gente, fevereiro de 2022, a gente já tá em 2025, quase terminando 2025. O que eu fiz? Eu falei, cara, eu não quero mais essa ação. E a advogada não queria, porque ela vai receber em cima do montante todo. Aí quando foi, eu falei assim, doutora, se você não desistir hoje dessa ação, eu vou representar contra você na OAB. Ontem mesmo ela desistiu, ela foi lá, fez o requerimento e desistiu. Não cabe ao advogado
decidir. É. Claro. O advogado ali ele é o porta-voz do cliente. Perfeito. Se ele fez um contrato de honorários ruim, se ele não soube precificar o seu trabalho de olho só no Isso é problema dele, esse é um problema dele. Claro. Você não tá ali para fazer nada além do que representar seu cliente da melhor maneira. Isso aí, cara. Assim como o advogado não deve, como eu coloquei no início, instruir a fazer o mau uso da lei, como infelizmente a gente vê que acontece. Chama a atenção deles aí, Paulo. Chama na chincha. Não, cara, infelizmente, toda profissão tem gente bem intencionada e mal intencionada. Mas a gente vê hoje, infelizmente, muito advogado que só quer receber o dinheiro. Então mantém uma ação à revelia do cliente, o cliente não quer, mas ele quer manter porque ele vai receber lá no final, dificulta acordo, isso aí eu já vi várias vezes. Uhum. E também tem advogado que instrui fazer mau uso da Lei Maria da Penha, fazer mau uso de algumas outras leis. Isso é absurdo. Isso não pode acontecer. Então o advogado ele é o porta-voz do cliente, para defender o cliente da melhor maneira. Agora ela veio com um argumento até interessante, ela falou assim, de nada, essa dívida aqui você executou ela e você agora está devendo pensão. Porque lembra que eu fiquei um tempo sem pagar a pensão? Eu falei, eu não quero, essa matemática ela não faz parte da minha cabeça. Ó, se a justiça entender que eu tenho que ser preso por causa da pensão, eu vou pagar total. Mas eu não quero fazer isso, eu quero retirar a ação que eu tenho contra ela. Inclusive, isso é resultado da consciência que eu criei no curso de conciliação familiar. Isso aí. Então, se a justiça entender que eu tenho que ser preso, eu vou pagar minha pena. Mas eu não quero mais estar com uma ação judicial ali contra a minha segunda esposa. Eu só quero ser pai, eu quero ter contato com meus filhos, é só isso. Dinardo, foi espetacular, cara, esse episódio. Pra mim, ele foi muito importante, porque ele ajuda a clarear. É um assunto realmente delicado, difícil de se tocar, difícil de se falar, difícil de levar para a consciência das pessoas, porque quando a gente fala sobre isso, muita gente se infantiliza e não quer olhar para si mesmo. Então, foi extremamente importante esse assunto hoje. Eu te agradeço demais tua presença aqui, velho. Foi muito legal. Agradeço de verdade. Eu que agradeço. E você vê que é assunto que pode render mais e mais. Foi um prazer. É isso aí. Obrigado. Eu que agradeço. E eu vou te cumprimentar aqui do jeito que a gente cumprimenta aqui, cara. Brutastê. Brutastê, eu vi aqui. Tu sabe o que significa, né? O javali que habita em mim, saúde o javali que habita em ti. É o namastê bruto, velho. Muito massa. Eu posso deixar aqui só uma mensagem final para os pais. A gente está vendo aí muitos pais, Guilherme, que passam por alienação parental. Recentemente passou lá na Câmara um projeto para tentar revogar a lei de alienação parental, mas nós tivemos outras leis, como por exemplo a Lei 13.431 de 2017, que é uma lei que ela regula o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, se revogar a lei de alienação parental, vai ter que revogar essa lei também, que é uma lei que, inclusive, lá no artigo 4º, inciso 2, ela fala que a alienação parental, ela é sim uma violência psicológica contra a criança. Em 2022, agora, tivemos a lei Henri Borel, que também é uma lei que protege a criança. Então, muitas vezes o pai fica naquele desespero, achando que a lei vai ser revogada, e eu tenho plena convicção de que não vai ser revogada. Se revogarem a lei de alienação parental, vão ter que revogar a lei 3.431, vão ter que revogar a lei Henri Borel, talvez até o ECA, se você for olhar, teria que ser revogado. Então, pais, você que está aí com essa preocupação, achando que a lei de alienação parental vai ser revogada, fique tranquilo, não irá. Se isso acontecer, é um atentado contra as nossas crianças. Então, isso não irá acontecer, fique tranquilo. E obrigado aí pelo convite. Isso aí, então, cara. Beleza, é isso aí. E acho que é dia 27, nós estamos lá, né? Junto lá, né? Continuando nossa formação. Galera, é isso aí. Brutastê, valeu e até o próximo episódio.